Que bom ver a senhora, irmã Carmen. Que bom. Abra sua Bíblia, Salmo 127. Salmo 127. Estava aconselhando um casal agora ainda, que vai se casar sábado. E estava falando, que ensinando algumas coisas. E eu disse que não tem fim os ensinamentos da palavra de Deus. São eternos. Por mais que você ministre, por mais que você busque texto, procure, sempre aparece alguma coisa necessária e útil para você ensinar. E esta noite eu quero falar sobre filhos. Educação de filhos. Criação de filhos. O Senhor tem me deixado a missão nesta noite, mas falar um pouquinho, sobre a criação e educação de filhos. Não dá para falar muito pelo tempo. Salmo 127 é o Salmo de Salomão. Acostumamos com o Salmo de Davi, mas esse é de Salomão. É do filho. Salmo do filho. Para filho. De filho para filho. Aqui não é de pai para pai, é de filho para filho. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos nos deter a partir do verso de número 3. Repetindo, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Esse salmo, porque foi escrito por Salomão, ele é um pouco difícil de nós entendermos. Na verdade, amados, porque Salomão era sábio. Então a linguagem de Salomão, ela é um pouco difícil de nós entendermos. Precisamos meditar, precisamos buscar, porque Salomão era um homem culto, um homem inteligente, um homem sábio. Herança do Senhor são os filhos. Herança do Senhor são os filhos. Quem está dizendo isso é Salomão. O que ele está dizendo aqui é que os filhos não são nossos, é herança do Senhor. Deus, ele é o autor da vida. Deus é o autor da vida. Logicamente, os filhos são dele. Todos somos filhos de Deus. O pai e a mãe são responsáveis de conduzir os filhos no caminho do Senhor. Somos responsáveis como pai e mãe de conduzir os filhos que são do Senhor, não são nossos, no caminho do Senhor. Os filhos não são nossos, eles são, a verdade é, heranças benditas de Deus. Os pais precisam ficar alertas quanto ao perigo
precisamos ficar esperto quanto ao perigo da negligência na criação dos filhos. Por quê? Porque eles não são nossos. Eles são nos dados por pouco tempo para nós treinarmos, para serem instrumentos de Deus. Eles, os filhos, são nos dados por Deus para serem treinados, para serem instrumentos de Deus. Agora, você não fica chateado comigo. Por quê? Se eles não forem treinados para ser instrumentos de Deus, eles serão instrumentos de quem? Instrumentos do capeta, instrumentos do diabo, instrumentos de Satanás. Meu irmão, você está entendendo a responsabilidade que nós temos como pai, como mãe? Eles não são nossos filhos. O Senhor nos concede a nós, as mulheres, para gerarem um filho, e nós, pais, para ensiná-los, para treiná-los, para ministrarmos, para prepará-los. Educar é ensinar, educar é treinar, educar é formar. Então, meu amado, a ficha não caiu para muitos dos pais. Nós educamos os nossos filhos para serem, a verdade deveriam ser para ser instrumentos de Deus, na mão de Deus. E quando nós negligenciamos esta parte, quando nós não treinamos para ser instrumentos de Deus, automaticamente, isso é automático, eles se tornam instrumentos do capeta. É assim, meu amado. Se nós queremos que o nosso filho seja um doutor, nós vamos colocar ele numa faculdade de medicina. Deixa ele fora da escola para você ver se dá alguma coisa. Se dá um médico, não vai dar nada. E assim são os filhos que Deus nos colocam em nossas mãos. O Senhor quer que nós formamos filhos para Ele. E como que nós vamos formar filhos para Deus? Na palavra de Deus, nos ensinamentos da palavra de Deus. Nós só vamos formar filhos no Senhor se nós ensinarmos Ele, se nós educarmos Ele segundo os preceitos da palavra de Deus. Nós podemos formar nosso filho médico no Senhor? Nós podemos formar filho que seja médico no Senhor. Ou podemos formar filhos que sejam médicos não do Senhor. Nós podemos formar grandes profissionais ainda nesta terra, mas profissionais que sejam do Senhor. Médicos que sejam instrumentos de Deus. Engenheiros que sejam instrumentos de Deus. Políticos que sejam políticos de Deus. Por que é que nós temos médicos corruptos? Por que é que nós temos políticos corruptos? Será que tem algum bom? Por que será que nós temos aí administradores corruptos, como no caso da Petrobras? Porque foram homens que foram educados, que foram treinados, não para serem instrumentos de Deus. Foram treinados para serem instrumentos do diabo. Não é pecado você querer que o seu filho seja um engenheiro. Não é pecado você querer que o seu filho seja um advogado, seu filho seja um médico, seu filho seja um professor, né, mãe Carmen? Não é pecado isso. Mas tem que ser um homem de Deus. Tem que ser uma mulher de Deus. Agora, querido, você parou para pensar numa coisa? Nós muitas vezes, meu filho, minha filha, você parou para pensar por quanto tempo vocês têm os filhos na sua casa? Por quanto tempo vocês têm os filhos na casa
Na sua casa, que na verdade é a escola do seu filho. A sua casa é a escola do seu filho. Entenda isso, a sua casa é a igreja do seu filho. A igreja do seu filho não é aqui, porque aqui ele fica há quanto tempo? A escola do teu filho não é o colégio Anchieta, porque quanto tempo ele fica no colégio, quanto tempo ele fica na sua casa, quantas horas? Então a melhor igreja é a sua casa, a melhor escola é a sua casa. E muitos ainda querem jogar responsabilidades para o pastor, querem jogar responsabilidades para os professores, quando na verdade tudo começa dentro de casa. Quanto tempo os filhos teus, de Deus, que Deus responsabilizou a vocês, que Deus confiou a vocês, quanto tempo eles ficam na escola principal? Quer saber mais um questionamento? Quem é o professor dessa escola? Quem é a professora da principal escola do seu filho? Quem é a professora da principal escola da sua filha? A quem você cuida o ensino do teu filho, a formação do teu filho, da tua filha? Quem é que está formando o teu filho, que está formando a sua filha? Você parou para pensar nisso? Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Há mais ou menos, Maurício, 10 anos atrás, nós aqui da igreja, nós pais, William, Maurício, mais alguns outros aí, nós estávamos preocupados com a formação de nossos filhos. Quem iria dar aula para os nossos filhos? Em qual escola nós íamos colocar os nossos filhos? Uns 10 anos já, Maurício. E aí, nós resolvemos criar o Centro de Educação Batista, o CEBAP, porque nós estávamos preocupados quem seria o professor dos nossos filhos, o que é que ia ensinar para os nossos filhos. Então nós fundamos a escola aqui da igreja, porque nós estávamos preocupados com a educação dos nossos filhos. Eu não estou menosprezando nenhuma outra escola, não. Não estou menosprezando, eu estou olhando por exemplo que nós temos. Olha a filha do Maurício, olha a filha do William, olha a filha do pastor, olha o filho dos outros que foram formados aqui na escola, dentro da igreja. Nós temos que saber quem vai ser o professor do nosso filho. Quando nós formos colocar o nosso filho na escola, você tem que ir lá saber quem são os professores. Quem é o diretor, quem dá aula, quem é que vai ministrar, quem é que vai passar a mão no ombrinho, na cabecinha dele, viu? Quem vai passar a mão na cabeça do teu filho? Quem vai pôr as mãos na cabeça do teu filho? Você talvez nunca tenha pensado nisso, se preocupado com isso. Eu agora, recentemente, nesse mês de maio, eu tive uma irmã da igreja que nos procurou, nos aconselhando qual atitude que ela deveria tomar com relação à escola, com relação a um professor que na sala de aula, que a criança não queria ir mais para a aula, porque a professora humilhava aquela criança, a professora falava, a professora pegava no pé daquela criança, e aí nós aconselhamos, vai falar com a diretora, vai reclamar. Sempre foi assim. Aí foram descobrir que há mais de 10 anos aquela professora fazia isso com todas as crianças da escola, oprimia, e as crianças não queriam mais para a escola, teve problema. Sabe, queridos, eu estou dizendo isso para você saber quem é que dá aula para o seu filho, quem é que ensina, quem é o professor do seu filho, quem é a professora do seu filho. Então, meu querido, mas eu quero dizer com isso que o melhor professor do seu filho é você, pai.
A melhor professora da sua filha é você, mãe. Por quê? O teu filho fica muito mais tempo com você, pai. A sua filha fica muito mais tempo com você, mãe. Então você é a melhor professora, você é o melhor professor. E se você não sabe, veja bem, como os filhos não são nossos, como os filhos são de Deus e nós preparamos ele lá fora, para ir lá fora, para servir a Deus. Porque, para pensar, os nossos filhos, eles ficam mais ou menos conosco entre 18 e 30 anos. Porque aos 18 já casam, no máximo aos 30, e eles vão embora. Então, digamos que um filho nosso, uma filha case com 20 anos, e ele viva 90 anos, ele foi seu filho por quanto tempo? 20 anos, e 70 anos ele é do mundo aí fora. Você pensou nisso? Nós vivemos pouco tempo com os nossos filhos em família. A minha filha tem 17 e já está foi para Campinas. A minha filha viveu comigo 17 anos. Já foi. Não volta mais. Você pensou nisso? Se não sai para estudar, sai para casar, né, irmã? Já foi, não foi? Já foi. Ficou 18 anos com ela. Vai viver mais uns 70 anos, se Jesus não voltar. Só 18 anos. Então coube a ela preparar a filha. Que preparamento você deu para a tua filha, minha irmã? Se você não tivesse preparado ela, o que ela estaria fazendo lá onde ela está hoje? Como ela estaria vivendo lá? %70 de homens são. Ela não quer dizer o quê, né? São. Olha na minha mão. 70% dos homens são, 70% das meninas são. Sobra o quê? Sobrou a filha dela, que não virou porque teve uma professora em casa. Em 17 anos, ela preparou a filha para enfrentar o mundo. Você está preparando o seu filho para enfrentar o mundo? Você está preparando sua filha para enfrentar o mundo no Senhor? O mundo fala que não tem problema. Não tem problema, pode torcer. Mas o Senhor fala que não, que tem problema. Deus fala que não pode. O mundo, principalmente o Brasil, fala que tem que ser corrupto. Deus fala que não pode. Você está entendendo, meu amado? A responsabilidade do pai na formação do filho. Estamos educando, estamos preparando para Deus ou para o diabo os nossos filhos. E o interessante é que muitos pais, né? Estou nem aí. Não traz na igreja, não traz na escola dominical, não ora por eles, não ensina no caminho que deve andar. Depois, não estou falando que não é para fazer isso, mas chega de domingo à noite aí, uma bíblia de pedido de oração para os filhos que estão na droga, que está no crime, que está com problema. Você está entendendo a consequência das coisas? Então, entre 18 e 30 anos, eles vão embora. Então você tem que prepará-los para a vida inteira. Você tem que preparar o seu filho, a sua filha, para a vida inteira, para que ela guarde os seus ensinamentos até morrer. Oh, meu amado, se fosse isso, estava bom, né? Não é apenas isso. Você tem que preparar o teu filho para a vida eterna. Agora, ficou séria a coisa, né? Você tem que preparar o teu filho para a vida eterna. Não basta prepará-los apenas para esta vida, porque esta vida termina aos 70, aos 80.
E depois dos 70 e os 80? A vida eterna, aonde o teu filho vai passar a eternidade. Você está preparando o teu filho, a tua filha, para viver na eternidade? No céu ou no inferno? Irmão, isso choca você? Você está preparando o teu filho para passar a eternidade no céu ou no inferno? É você que prepara o seu filho, a sua filha, e não para viver somente aqui nesta terra, porque os nossos anos aqui são 70, 80, mas nós temos que pensar na eternidade. Eu posso falar. Minha filha com 17 anos está morando em Campinas, e eu estou aqui tranquilo na minha vida. Com 17 anos, eu sei o que ela está fazendo, eu sei onde ela está agora, eu sei onde ela vai de domingo, eu sei onde ela vai de sábado, porque ela foi ensinada no caminho do Senhor. Ela foi ensinada. Ela pode até tomar uma decisão futura, mas ela foi ensinada. O livre-arbítrio é deles, mas você tem que ter a consciência tranquila que você ensinou o bom caminho. Se vai se desviar, o problema já não é teu. O problema é teu quando você não ensina, quando você não dá oportunidade. Nossa responsabilidade como pai, quando eu falo pai, estou incluindo mãe também, é de formar e moldar o caráter desse filho e dessa filha para ser um bom marido, para ser uma boa esposa, para ser um bom pai, para ser uma boa mãe, para ser um bom profissional, para ser um bom cidadão e para ser um bom cristão, um herdeiro do céu. Você sabe por que que o mundo está desse jeito? Principalmente o Brasil está desse jeito, essa bagunça, crime, roubo, tantas coisas. Sabe por quê? É porque os pais não formaram bons cidadãos. É porque não foram formados bons filhos. A minha geração, eu não estou falando da minha, não estou falando da geração do meu pai. A minha geração não soube formar bons filhos, não formou bons filhos. Você que tem minha idade, entre 50 e 60 anos, a nossa geração não formou bons filhos. Não soubemos educar nossos filhos. Não eu, né? Por isso que o mundo, por isso que o Brasil está essa bagunça. Não há cadeia, não há presídio que suporte tantos criminosos. Porque os pais da minha geração não formaram bons filhos, não formaram bons cidadãos. Sabe por que que está aí 60% dos casamentos se acabando? Porque os pais da minha geração não formaram bons maridos, não formaram boas esposas, esqueceram que a filha seria uma esposa, esqueceram que o filho também seria um marido, e agora a filha do fulano de tal não aguenta o filho que você gerou. É isso que está acontecendo. Precisamos decidir quem serão seus professores, os professores de nossos filhos. Precisamos ajudá-los a escolher seus amigos. É nosso dever como pai, irmão, presta atenção nisso. Precisamos decidir quem serão os seus professores. Precisamos ajudar a eles escolherem os seus amigos. Se você vê que o teu filho está acompanhando
alguém que não tem um bom caráter, que não tem uma boa personalidade, tem que parar. É melhor só do que mal acompanhado. Já existia um ditado há muito tempo, só que esqueceram desse ditado. Não se falam mais em vanglória, tinha esse ditado, no Macuco tinha. Dizes com quem tu andas e direis quem és. É um ditado lá de vanglória, lá do Macuco. É nós, né, irmão? Agora hoje, o que é? O que eles falam? Tem uma palavra que quem deixa de lado uma pessoa por causa disso, tem uma palavra, né? O que é isso? Eu não sei o que é isso, nem sei o que é isso. Você está entendendo? É os direitos humanos. São os direitos humanos. É o direito do adolescente. É o direito do idoso. São esses direitos da vida aí que estão atrapalhando na educação. Então nós precisamos ensinar, meus irmãos, cabe a nós, na educação dos nossos filhos, ajudar a eles escolher os seus amigos. Precisamos decidir, presta atenção, decidir quem vai ser o pastor do nosso filho. Quem é o pastor do seu filho? Quem é o pastor do seu filho? Você que decide. Qual será a igreja do seu filho? Tem muitos egoístas que eu não vou para a igreja tal, vou para lá, e não olha as condições para os filhos. Não olha quem vai ensinar os filhos, não observam quem vai orar pelos filhos, quem vai ser a bênção dos filhos. Não olham quem vai dar a cobertura espiritual, meu querido. Nós precisamos olhar a igreja que nossos filhos vão por causa da cobertura espiritual que é dada aos nossos filhos. Meu filho, quando passou no Chile, o ano passado, nós instruímos ele a igreja que ele devia frequentar. A nossa filha está em Campinas, nós instruímos a igreja a qual ela deve estar. Porque eu estou preocupado quem vai pôr a mão na cabeça da minha filha. Eu estou preocupado quem vai ministrar para a minha filha como pastor. Eu acho que alguém que não tem vida, que não tem caráter, que não tem uma vida de exemplo, não pode ser pastor do meu filho, da minha filha. Não pode orar pelo meu filho, pela minha filha. Você pensa isso, querido? Se você não pensa desse jeito, você não está preocupado com a educação do seu filho, com a formação do seu filho? Não decidimos, mas precisamos ajudar nosso filho a escolher a sua profissão. Nós precisamos ajudar nosso filho a decidir quem será o seu Deus. Quem é o Deus do seu filho? Você já falou para ele quem é o Deus dele? Pai, é você que decide quem é o Deus do seu filho. Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué tomou uma decisão. A decisão que falta para muitos pais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor Jeová. Tem pais que não estão preocupados aonde seus filhos estão indo, qual igreja estão frequentando, qual Deus serve, se é Maomé, se é Buda, se é Hare Krishna. Não estão preocupados. Vai onde você achar que é melhor. Você diz assim, você fala para o seu filho ir aonde ele acha que é melhor, você não ajuda ele, você não ensina o bom caminho a ele, você tem negligenciado como pai. Você tem falhado como pai. Porque o pai, ele está presente na vida do filho, em todos os sentidos. Ele está presente, ele participa. Verso 4 diz o que aí? Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Precisamos saber, amados, precisamos entender uma coisa. Eu não entendi até hoje, veja como Deus vai dando discernimento, sabedoria
Hoje eu vou responder a pergunta de muitas pessoas, porque Deus falou comigo hoje. Precisamos saber de uma coisa, e você vai entender uma coisa nessa noite, que cada criança é uma criança. Cada criança é diferente da outra criança. Cada criança é um indivíduo, um indivíduo especial. Não é porque eu tenho 2 filhos, não é porque eu tenho 5 filhos, cada um dos 5 filhos, cada um dos 2 filhos são diferentes. Mesmo os filhos sendo gêmeos, um é diferente do outro, meu irmão, não são iguais. Há diferença. São indivíduos especiais, cada um do seu jeito. Cada uma dessas crianças, chega ao mundo trazendo a sua própria personalidade, trazendo o seu próprio temperamento. Meu filho é muito diferente da minha filha, o teu, você que tem 2, 3, sabe que um é muito diferente do outro. E cada um deve receber uma atenção especial. Cada um tem que entender, receber atendimento especial. Cabe aos pais trabalharem seus filhos, moldando-os, eliminando os defeitos e fazendo sobressair as suas qualidades individual. Ô querido, eu aprendi hoje, filho não se educa num pacote. Filho se educa individualmente. Cada filho, ele tem que ser educado de uma forma diferente do outro, porque um é diferente do outro. Às vezes o que serve para um, não serve para o outro. Por quê? A personalidade do um é diferente da personalidade do outro. E você quer usar o mesmo método para educar os dois, não vai dar certo. Aí que está a falha, pastor, descobri isso hoje. A falha na educação dos filhos está quando nós temos 2 filhos, 2 filhas, 3 filhos, e nós queremos usar o mesmo método para educar os 3, os 5. Não funciona, eles são diferentes. Como é que você vai usar o mesmo método para educar os 3, se um é diferente do outro? Não vai funcionar, meu querido. Não vai funcionar. Filhos não se educam em pacotes. Eu sempre cometi um grande erro no meu modo de pensar. Eu sempre pensei, como pode fulano, que teve a mesma criação do ciclano, o mesmo pai, 2 irmãos, 3 irmãos, porque um saiu bom, o outro saiu ruim? Por que é que um é traficante e o outro é pastor? Por quê? Por quê, querido? Eu sempre pensava, porque um é bom, porque o outro é ruim? Por que é que um presta, o outro não presta? Eu sempre ficava em dúvida, como é que pode? Saiu da mesma barriga, minha irmã. Mas é o mesmo pai? Será que não houve alguma coisa errada aí, no meio do caminho? E eu aprendi hoje, porque são indivíduos diferentes um do outro, Abel e Caim. Eles nascem da mesma barriga, têm o mesmo pai, mas eles nascem com personalidades diferentes um do outro. E cada um, ele tem um jeito para você ensinar ele. Você tem que descobrir o jeito de ensinar cada um. Abel e Caim. Adão e Eva quis ensinar os 2 de um jeito só. E um tinha que ensinar de um jeito, o outro de outro jeito. Por quê? Eles tinham características diferentes. É igual o motor a álcool. Não adianta pôr gasolina que ele não vai funcionar. Hoje tem motor flex, mas não tem filho flex. Ensina do mesmo jeito que vai dar certo, não vai dar certo. É por isso que um sai bom, o outro sai ruim, porque nós queremos usar o mesmo método que serve para um, não vai servir para o outro. Você que vai casar, aprenda isso para você não cometer o erro que muitos cometem.
Um vai precisar de um carinho diferente, o outro já tem que tratar no tapa, o outro tem que ser na cinta, o outro é só com o olhar. É assim, querido. Não pensa que você vai educar todos eles olhando de zóio feio para ele, não. Tem uns que vai precisar usar a cinta. Esse é o grande problema. Não é? Pois é. Pois é. Então, a esse questionamento meu, né? De como é que pode, sai da mesma mãe, do mesmo pai, cresceu junto, na mesma casa. É muito simples. O Senhor me respondeu, é muito simples. Nós não criamos filhos em série. Não educamos filhos em série, igual os carrinhos da Ford. Eles são indivíduos com personalidades diferentes. Cada um precisa ser educado de maneira diferente. O método de ensino pode ser eficiente para um filho, mas para o outro não vai servir. Por quê? Um é diferente do outro. Um é diferente do outro. Então esse é o maior erro dos pais na criação dos filhos. Cada filho precisa ser educado de forma diferente. Eu digo, na verdade, né? Eu não sei se estou certo, mas eu digo que cada filho precisa de um pai trainer. Não é? Não tem aquelas academias que tem o trainer lá, cada um, né? Cada um tem o seu professor particular, não é isso? Profissional trainer, tem uma sabe que chama isso? Personal trainer. Então nós precisamos em casa de um pai trainer. Professor particular. Fica mais fácil para nós, né? Você entendeu, querido? Cada filho precisa de um pai particular. Cada filha precisa de uma mãe particular. Mano. Deixa os filhos para os outros criarem, né? Depois a senhora quer que fique igual a senhora? Não vai ficar mesmo. Porque foi o outro que criou. Não é verdade? Verso 4. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Sabe, querido, Salomão estava dizendo aqui para nós, o sábio Salomão, onde nós vamos lançar nossos filhos? Onde nós vamos lançar nossos filhos? Qual é a direção que vamos dar aos nossos filhos, que são nossas flechas? Como estamos preparando as nossas flechas? Como flecha na mão do guerreiro. Você viu a flecha na mão do guerreiro? Ele direciona, atira ela para onde ele quer. Ele tem que preparar essa flecha para atirar. Ele tem um alvo. Você tem um alvo para o seu filho, para a sua filha? Qual é o alvo estipulado como flecha na mão do guerreiro? Qual é o alvo estipulado para o seu filho, para a sua filha? Alguma vez você conversou com o seu filho, conversou com a sua filha? Filha, eu quero te ver assim, assim, assim. Eu tenho esse alvo para você. Eu quero que você chegue lá. Quantas vezes você fez isso? E você está preparando o seu filho como flecha para atirar e acertar o alvo? Como flecha na mão do guerreiro são os nossos filhos. Que direção estamos dando para os nossos filhos? Aonde nós estamos flechando os nossos filhos? Para onde você está flechando o seu filho, meu irmão? Será que você está flechando ele para o céu ou para cair no fogo do inferno? Eu fico preocupado. Tem muitos pais que estão
flechando seus filhos, apontando para o fogo do inferno. Porque não educam, não ensinam, nunca falaram de Deus. Não permitem com que eles ouvem a palavra de Deus. Eu fico muito feliz aos domingos com essas crianças aqui. Eu oro por essas crianças, eu oro para os pais dessas crianças todo domingo. Pais sábios, que trazem aqui, no altar, faço questão, tem que subir lá, é no altar. São pais que estão ensinando os seus filhos a crescerem no altar. Deixa eu procurar minha turma aí, Lília, onde que o Jonathan cresceu? No altar. Dormia lá, não dormia? Nós estendíamos lá, grupo Água Viva. Nós estendíamos lá, um colchãozinho no chão, meu filho dormia lá, enquanto nós ensaiávamos. Não é, as coisas não são por um acaso. As coisas não acontecem por sorte. Isso não é sorte na vida, não. Existe uma vida por trás. Então, querido, aonde é que nós estamos lançando os nossos filhos? A que lado nós estamos, não é? Qual a direção estamos atirando as nossas flechas? Como estamos preparando as nossas flechas? São perguntas que nós temos que fazer para nós a todo dia, não é? Como flechas na aljava. Ele diz aqui, não é? Como flecha nas aljavas são os filhos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a aljava ela vai nas costas, é o lugar do depósito das flechas do guerreiro, não é? Então, o que acontece? Onde está a sacolinha de flecha? Está nas costas. Então, o que quer dizer? Onde o guerreiro vai, a flecha está atrás. Aonde o guerreiro vai, a flecha está atrás. Eu posso dizer, não fica bravo não. Eu sempre tive o costume de vir para a igreja às quartas-feiras. Eu vou em casa, tomo um banho e já volto, desço andando. Gosto de vir andando, meditando no que eu vou ensinar, o que eu vou pregar, e desço minha rua reta. Irmãos, eu fico muito feliz em poder dizer isso para vocês. Quantas vezes, tipo 5h30, 6 horas da tarde, eu estava descendo, já estava ali na praça, para baixo da casa do pastor Rendes ali, e de repente eu dou uma olhada para trás. Quem que está vindo atrás de mim? O Jonathan. Eu estou lá, eu olho para trás, aquele menininho, vem correndo, vem. Onde você vai? Pai, estou indo com você para a igreja. E eu vinha, ele ficava num canto, eu ficava aqui, ele ficava brincando, mas eu saía para vir para a igreja, e ele não falava nada. De repente ele estava atrás de mim, vindo para a igreja. 12, 13 anos. Sabe? Como flechas na aljava, são os nossos filhos. Aonde o pai vai, está atrás. Eu vou com o meu pai. Isso quer dizer o quê? Se você for para o boteco, seu filho vai atrás. Se você for para a casa das tias, seu filho vai atrás, como temos exemplo, o Chico. Os filhos vão atrás. O Neemias vai ser um comedor de picanha. Mas que bênção! É bênção. Então, só tira gordura. Aonde nós vamos, os filhos vão atrás. Viu, querido? Como flecha na aljava são os nossos filhos. Presta atenção nisso. Você nunca reparou isso? Igualzinho o pai, olha lá, o que o pai fazia, o filho está fazendo também. Ou é bom igual ao pai, ou não presta igual ao pai, né? Só tem 2 caminhos. Sabe? Então,
Os filhos, eles vão seguir o nosso caminho, eles vão nos acompanhar. Então, qual caminho nós temos trilhado para os nossos filhos? Aonde nós temos direcionado os nossos filhos, querido? Nossos filhos, eles devem ser criados no temor do Senhor, segundo a palavra de Deus. Filho criado na palavra é igual a criança amamentada no peito. A criança, quando nasce e é amamentada no peito, todas as mães, todos sabem que tem outra saúde. Tem outra saúde. A criança que cresce na palavra tem outra saúde. A criança que é alimentada na palavra tem outra saúde. O apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo 6, verso 4, né? O que ele escreve lá? Não irritei vossos filhos, mas admoestai-os na palavra. Corrigir na palavra, ensina na palavra. Um fator negativo na educação dos filhos, que nós podemos perceber hoje, queridos, é a ausência dos pais no lar. A falta dos pais no lar. Como nossa irmã falou aqui, ela não teve um pai. E muitas vezes a ausência não implica apenas na presença física. Tem muitos pais que estão em casa, mas não estão em casa. Não se preocupam, não corrigem. Temos pais que vivem na mesma casa, mas não significam nada para os seus filhos, por causa de suas posturas, por causa da sua autoridade. O filho não respeita. Sabe, querido? A má formação de filhos tem sido muito prejudicada por causa dos compromissos dos pais. E isso, sem dúvida alguma, tem contribuído muito para a situação em que nós estamos vivendo hoje. Compromissos. E não pensa não, às vezes até o compromisso ministerial tem sido prejudicial à família. O compromisso ministerial tem sido prejudicial à família. Tem obreiros, para não falar pastores, para não falar diáconos, que têm perdido suas famílias. Por quê? Não estão presentes dentro das casas. Não tem tempo para os seus filhos. Não tem tempo para a esposa. São pais ausentes de casa. Por quê? Porque se dão mais para o ministério do que para a sua própria família. Nós temos que ter um equilíbrio. Se você tiver a oportunidade um dia, não aconselho, mas vai fazer uma visita em uma penitenciária, num presídio, numa cadeia. A maior parte dos aprisionados lá são filhos de pastores e diáconos, rebeldes, desviados. Vai fazer um teste. Por quê? Porque são pais que se deram ao ministério, trocaram a família pelo ministério, e os filhos não tiveram pai dentro de casa. Não tiveram quem ensinasse eles. Cresceram à mercê. Cresceram revoltados com o pai, porque o pai os abandonou na sua própria casa. Crescem revoltados com Deus. Por quê? Meu pai me trocou por esse Deus que não existe. Meu pai fala que vai lá, vai fazer isso, fazer aquilo, mas como é que ele pode fazer isso para um Deus que eu não estou vendo, que eu não vejo, e esquece de mim, que sou filho, me deixa de lado? A cadeia está cheia de filhos revoltados com seus pais, porque por falta de sabedoria, mergulharam no ministério, na igreja, ficaram atrás de um terno, atrás de uma gravata, e esqueceram, deixaram os seus filhos desnudos dentro de casa, à mercê de ensinamento de pessoas do mundo lá fora. Você não concorda comigo, querido? Abra sua Bíblia, primeiro livro dos Reis, capítulo 2, verso 27.
Olha o que aconteceu com Eli. Quem que era o sacerdote Eli? O sacerdote Eli era o sacerdote daquela época do templo, era a principal figura. Eli era a principal figura eclesiástica naquele tempo. Ele era o sacerdote. Mas o que aconteceu? Seus filhos, Ofni e Finéias, morreram, porque cresceram sem o conhecimento da palavra. Cresceram abandonados. O pai se dedicou tanto ao ministério e não dedicou nada à sua família. Uma tragédia. Morreu os filhos, morreu a mulher e morreu o sacerdote Eli. Uma tragédia. Porque era um pai ausente, presente dentro da casa de Deus, mas ausente em casa, na sua própria família. Precisa tomar cuidado com o nosso ministério. Podemos ganhar o mundo inteiro, mas adianta ganhar o mundo inteiro e perder a família, o filho? De jeito nenhum, irmão. Então tem equilíbrio. Sabe? Então não podemos ir ao extremo. Com certeza, Eli se dedicava em extremo ao serviço sacerdotal. E ele não tinha tempo para a sua família. Olhamos a própria família de Davi. Davi era um adorador. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas será que nós queremos Davi como exemplo de pai? Será que nós podemos usar? Quando é que você viu alguém usando Davi como exemplo de pai numa pregação? Eu nunca vi nenhum pregador, por mais bom que ele seja, usar Davi como um bom pai. Nunca vi. Por que será? Por quê? Quais foram os filhos de Davi que deram certo, que serve como exemplo para nós? Quais foram? Apenas Salomão. Apenas Salomão. Por quê? Por que Salomão? Porque Salomão veio numa outra época, numa outra fase. Salomão veio num outro tempo na vida de Davi. Em um tempo em que ele já não saía muito mais às guerras. Ele ficava mais em casa. Tinha tido muitas lições. Davi não era um pai presente porque era um rei, ele vivia para o reino. Ele vivia nas batalhas, vivia na guerra, vivia lutando pelo povo, mas esquecia da sua casa, da sua família. É por isso que Paulo fala, quem quer ser um ministro é bom que não se case, é bom ser solteiro. Por quê? Porque senão ele vai ter que ele vai ter que dividir o tempo dele com a casa. O tempo de ministério tem que dividir com a casa. Por isso, queridos, não adianta cobrar muito do pastor, não. Eu tenho minha casa, eu tenho 2 filhos, tenho uma esposa para cuidar também. O pastor não é solteiro, não é viúvo, não é largado, graças a Deus, né? Porque tem muitos largados hoje, deixados. E a gente pode trazer esses exemplos para vocês. Então a gente tem a família, o sacerdote tem a família, o diácono tem a família, o ministro de louvor tem a família. Tem que se dedicar para a família, porque senão vai perder. Salomão saiu bom porque já veio em outra época, na velhice, ele já tinha errado muito quando veio Salomão. Ele falou, então, opa, preciso salvar pelo menos um para deixar no reino. Preciso ensinar um, porque senão quem vai para o trono? Né? Tem que deixar um, tem que preparar um. Sabe, querido? O poder da má influência na educação dos filhos, aí peguem. O poder da má influência na educação. Não esqueça, quando eu falo educação, eu falo preparação, forjamento do filho. Ah, pastor é. Abra sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 8. Meu Deus, a hora que eu vi isso aqui, eu fiquei mais temeroso ainda. 1 Samuel,
capítulo 8, verso de 1 a 5. Má influência na educação dos filhos, presta atenção nisso, é sobre isso que eu vou falar. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O que fez Samuel? Ficou velho, meu filho vai me substituir, não é isso? O primogênito chamava-se Joel, tem nome de crente, viu? O primeiro filho de Samuel tinha nome de crente, Joel. E o segundo, Abias. E foram juízes em Berseba, porém seus filhos não andaram perante caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciões de todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Ai, meu Deus do céu. Você já tinha meditado nisso? Quem era Samuel? Samuel era o filho de Eucana, o filho de Ana, que nasceu e foi levado para crescer no altar do Senhor. Quem era Samuel? Cresceu no altar. Sabe qual foi o maior erro de Samuel? Maurício, sabe qual foi o maior erro de Samuel? Ter casado. Por quê? Samuel, veja bem, ele foi entregue menininho no altar. Sabe quem foi, na verdade, o pai de Samuel, pastor? Pois é, o pai de Samuel foi Eli, não foi o Elcana. Porque Samuel, ele foi ser educado, ser criado por Eli. Ele cresceu no altar com Eli. O que aconteceu com os filhos de Eli? O que aconteceu com os filhos do sacerdote Eli? Se rebelaram, subornavam. O que aconteceu com os filhos de Samuel? Se rebelaram, subornaram. Por que, Lázaro? Por quê? Porque Samuel aprendeu a ser pai com Eli, que não era um bom pai. Samuel foi ensinado, foi forjado por alguém que não era um bom pai. Quem está ensinando seu filho? Eu fico muito preocupado com essa questão. Você não tem tempo para ensinar o seu filho? Quem é que está ensinando ele? Com quem é que ele está crescendo? Ele está pegando o jeitão de quem? Com o vovô. O vovô, o papai sai trabalhar, ele fica com o vovô. Quem é o vovô? Ô minha irmã, quem é a vovó? Quem é a vovó? A vovó é um bom exemplo para criar sua filha? O vovô é um bom exemplo para criar o seu filho, para passar o jeitão dele? Os filhos de Samuel se tornaram igual aos filhos de Eli, dois grandes homens de Deus, indiscutível, dois pastorzão, mas não soube cuidar da família, não soube educar os filhos, nenhum dos dois, porque tiveram a mesma escola. Talvez se Samuel tivesse crescido aos pés de Eucana, teria sido um bom pai, porque Eucana era um bom pai, mas o menino não foi criado por Eucana, o menino foi criado no templo por Eli. Quem está cuidando do seu filho, querido? Quem está ensinando o seu filho, ensinando o quê? O que ele está passando? Que tipo de ensinamento? Meu irmão,
serve para muito. Deus me falou. Só que eu não vou falar não, né? Mas quem foi? Quem foi o avô do seu filho? Quem foi? O que era ele? O que ele é? Para você deixar ele com seu avô, com seu pai ou com seu sogro? Seu pai era um boêmio e você deixa o teu filho crescendo com ele? Teu filho vai ser um boêmio. E não é a palavra desse pastor, não é a maldição desse pastor. Sua mãe era uma Eni na vida? Você deixa sua filha com ela? Quem entendam, sabe da história, me entendam, por favor. Eni é a dona da casa das 7 mulheres, mas é vó da criança. E você vai deixar a criança com a avó, porque é vó, mas era a dona da casa das 7 mulheres? Você vai deixar sua filha ser educada por ela? Ô, meu querido, acorda. Com quem você tem deixado o seu filho enquanto você trabalha? Para de trabalhar e cuida do teu filho. Porque senão daqui 10 anos você vai perder ele. Você vai perder ela e não tem mais jeito depois. Você que deixa teu filho, tua filha com qualquer pessoa. Ah, é minha mãe, ah, é meu pai, ah, é meu sogro, é minha sogra. Mas olha a vida dele. Respeito como teu pai, mas a vida dele não é respeitável. Não serve para cuidar. Se eu deixasse meu filho, eu posso falar. Se eu deixasse meu filho com meu pai, ele ia para o boteco com meu pai. Meu pai ia levar ele no boteco. Meu pai ia levar ele no boteco, com certeza. Pensa nisso, querido. Pensa no Samuel, pensa nos filhos de Samuel. Não deram certo, porque foram criados, tiveram mais influência na educação. Samuel aprendeu a ser pai com Eli. E Eli já havia fracassado como pai. Samuel foi educado no templo por Eli, e não por seu pai Eucana. Um filho que fica aos cuidados do avô alcoólatra. Um filho que fica aos cuidados do avô boêmio deverá influenciar seu filho na boemia ou no alcoolismo. Não teste isso, não queira experimentar isso não. Um filho que fica aos cuidados do tio dependente, uma hora ou outra ele vai experimentar. Uma hora ou outra ele vai querer saber como é que é. Sabe, amado? Sua mãe poderá não ser uma boa cuidadora da sua filha ou do seu filho. Preste atenção nisso. O poder negativo do favoritismo dentro de casa também. Não, são algumas dicas. Se eu for entrar firme em cada assunto desse, é assunto de uma aula, de uma pregação. O favoritismo dentro de casa. Tenho vários exemplos dentro da Bíblia, não é? Começamos lá em Gênesis, né? O favoritismo ele gera muitas coisas para um, para o outro. Ter um filho favorito é decretar a destruição da própria família. Quem tem vários filhos, cuidado. Por isso que às vezes é bom ter um só. Normalmente se nota um queridinho dentro de casa. Às vezes é o mais velho, porque é o meu primogênito.
né? Tem mães que eu fico com vontade de repreender. Ah, este é o meu primogênito. E se abre toda para dizer, meu primogênito. Outros porque é o mais novo, né? Isso acontecia em casa. Esse é o rapinho de tacho. O meu caçula. Enche a boca para falar, é o meu caçula esse. Caçulinha. E vai ser caçulinha até morrer. Não vai crescer nunca. Sabe? Ou, né? Ou se tem um filho, principalmente um filho e uma filha. Né? Uns pendem para o mais para o outro. O pai para a filha. A mãe para o filho. Né? Esse é o meu machinho. Ah, essa é minha menininha. Olha como fica bonita de vestidinho. E começa a trabalhar essas coisas. O outro que está do lado só vai pegando raiva, só vai pegando ódio, só vai tendo ciúmes. E vai gerando uma competição dentro de casa. Os frutos de tudo isso, de ter preferência, de ter favorito dentro de casa, gera inveja, rivalidade, competição e ciúme entre os filhos. O que aconteceu com Esaú e Jacó, minha irmã? Briga. Um queria matar o outro. Por quê? Por causa da dona fulana de tal, que defendia Jacó, queridinho da mamãe. O queridinho da mamãe. Sabe o que aconteceu com a família de Isaac, de Jacó? Todas tiveram problemas. Por quê? Tinha preferido dentro de casa. Sabe o que aconteceu com a família de Abraão? Ismael e Isaac? Um era preferido de Abraão, meu Isaac. Este é o da promessa. Esse não sei o que tem. O Ismael, da outra. E gera confusão dentro de casa. Sabe o que aconteceu na família de José? José, o pai fazia umas roupas diferentes, blusas, camisa, listradas para ele, diferenciada para ele. Vão matar esse camarada aí. Vão matar ele. Vamos jogar numa cova. Quem é culpado disso, irmão? O pai, a mãe. Cuidado com preferências dentro de casa. Não tem que ter mais queridinho. Não tem que ter preferência. Não podemos transferir aos nossos filhos as nossas expectativas. Você tem lá 5 filhos, homens. Esse vai ser igual ao pai. E os outros? Essa vai ser igual à mãe. E as outras? Cuidado. Cuidado com comparações de filho. Lembre-se de uma coisa, filhos são indivíduos, são individuais. Cada um é cada um. Um tem um jeito, outro tem outro jeito. Um tem que tratar de um jeito, e esse jeito não serve para tratar do outro. Tem que ter outro jeito para tratar do outro. Senão vai dar confusão dentro de casa, querido. Criação, formação de filhos. Vai formar um homem, vai formar uma mulher, muitas vezes deprimida. Por quê? Criação. Cresce deprimido por quê? Criação. Preferência. Nós formamos nossos filhos. Nós forjamos nossos filhos. Nós preparamos nossos filhos. Olha quem, eu quero falar com vocês, olha quem vocês estão preparando para ser mulher do meu filho. Olha quem vocês estão preparando para ser marido da minha filha. Eu caprichei nos meus. Estou caprichando, sou linha dura em casa. Agora você cria o teu, a tua de qualquer jeito, vai querer que casa com o meu, que a minha, não vai de jeito nenhum, irmão. Não vai.
Que você... O recado está dado, né? Olha aí. Pois é, querido. Você está vendo? Vai assar, né? E nós estamos fazendo academia, né? Amém, queridos? Como vocês estão preparando seus filhos? Aonde vocês estão direcionando como flechas na mão do guerreiro? Você está direcionando para o céu ou para o inferno? Para o céu ou para o inferno? Para essa vida ou para a vida eterna? Irmão, é muito sério, a palavra é muito sério, não é? É muito sério tudo isso. Eu tremo diante de Deus numa situação como essa. Amém, amados? Eu falo a noite inteira, mas deu 9 horas. Vamos colocar em pé. Se você tem negligenciado a educação dos seus filhos, se você não tem sido um pai, uma mãe, eu termino dizendo que o pai do teu filho é você, meu irmão. A mãe da sua filha é você, minha irmã. Não é a avó, não é a tia, não é a irmã, não é a televisão, não é a professora. Não adianta culpar a professora. Não adianta culpar o pastor de jovens. Não é ele que está educando o seu filho, é você. É você. Aonde você vai lançá-lo? Aonde você vai atirá-lo? Presta atenção nisso. Presta atenção, querido. E vamos ter famílias abençoadas. Vamos ter famílias estruturadas por Deus. E eu logo no começo do meu ministério, Deus me deu uma palavra. Se você não teve um pai Abraão, seja você o Abraão. E eu tenho sido o Abraão da minha casa. Em mim serão benditas todas as famílias que me ouvirem. Você e Deus, eu não sei da tua vida, não sei dos teus filhos, é você quem deveria saber dos teus filhos, não é o pastor, não. Não adianta correr atrás do pastor 3 horas da manhã, como fazem com o pastor Evandro. Onde está meu filho, pastor? O pastor tem que saber? É você, irmão, não é o pastor. Ah, meu Deus do céu, não? Senhor, meu Deus e Pai, nós nos curvamos diante de Ti nesta noite. Reconhecemos a nossa responsabilidade. Reconhecemos o nosso fracasso como pai. A nossa deficiência como pai. A nossa negligência como pai. A nossa responsabilidade como pai. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos, ó Deus. Nos dê mais uma chance. Nos dê mais uma chance, Pai. Ó Deus, não queremos ver nossos filhos sendo lançados para o fogo do inferno, Pai. Não queremos. Ó Deus da glória, nos perdoa pela falha na educação, no ensinamento. Em nome de Jesus. Tenha misericórdia dos filhos que não têm pai. Tenha misericórdia das filhas que não têm mãe. Tenha misericórdia dos filhos que não têm uma boa escola dentro de casa. Tenha misericórdia dos filhos que não têm um bom professor dentro de casa. Tenha misericórdia dos filhos abandonados pelos próprios pais. Em nome de Jesus, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa falar com cada um que aqui está nesta noite. Ó Deus, como seria importante se esta mensagem fosse ministrada a uma igreja cheia como esta, a uma igreja cheia de famílias. Oh Deus, como seria importante esta palavra ser divulgada, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, tem misericórdia e fortaleça esses pais que estão aqui, Pai. Ó Deus, para que tomem a direção, o ensinamento da Tua palavra e coloquem em prática nas suas casas, nas suas famílias. Em nome de Jesus. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Você é um guerreiro, seus filhos são flechas.